Olá, sejam todos muito bem-vindos para o 8º episódio do Universo Marketing. Tema de hoje, Serjão, qual que é? O Serjão não fez a lição de casa. Tema de hoje, estratégia de vendas on e offline. E para falar sobre estratégia de vendas, dois gigantes desse setor. Vamos começar com ela, Noara Poser, estrategista. Tudo bem, Noara? Tudo ótimo e com você. Obrigada pelo convite. Adorei estar aqui, viu? Muito bacana ter você aqui. E ele, Cláudio Zanutin, o cara que se apresenta como explicador e comunicador. Tudo bem, Claudião? Tudo bem, João. Muito bom estar aqui, cara. Muito legal. Demorou, mas a gente conseguiu. Cara, Muito vocês bom, dois demoraram, mas... Muito bom estar com vocês. Um ano e pouco, né? Um ano e pouco, pra vocês virem, são pessoas muito ocupadas, estão sempre viajando pelo Brasil. Né? Dá aquela, né? A valorizada na agenda, né? Diz uma coisa, vocês dois. Cara, vamos falar de venda. Vamos. Todo mundo fala de venda hoje em dia. Cara, eu ligo a internet, é dica de venda, 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 dica de venda. E aí, tem tanto assim a aprender sobre venda? Venda, eu acredito que faz parte da vida. Venda é a capacidade, ao meu ver, de você conseguir colocar argumentos para que a pessoa olhe para você e fale: tá aí, gostei do que você falou, gostei disso e vou comprar a sua ideia, o seu produto, o seu serviço. E isso a gente faz desde criança. A gente tem que negociar. Eu lembro que eu negociava com os meus pais se eles iam me deixar sair. Então, eu tinha que compor o argumento, eu contava onde eu ia, quem ia, como eu ia, que horas voltava. Estou construindo a minha argumentação. E o que eu acho que aconteceu, e aí eu vou fazer um exercício de achismo, é que a gente sai de um paralelo onde, vendedor é o cara que empurra a Bíblia, que empurra a Barça, que empurra as coisas, o vendedor é uma pessoa que tem um conhecimento específico. E esse cara pode me ajudar. Pelo menos eu sinto isso e cada vez mais fica latente essa necessidade. O que você acha, Cláudio? Eu entendo a venda como um processo contínuo de aprendizagem e desenvolvimento. A long time ago, o vendedor ele tinha uma característica muito, muito clara, muito definida de um caixeiro viajante, né? Aquele indivíduo que ia, batia em porta a porta e tinha que desenvolver algumas habilidades do convencimento. Hoje, as habilidades, elas ganharam outros patamares, né? Então, você tem que ter a habilidade do convertimento, né? Uma venda mais consultiva. Então, a tua pergunta, João, faz muito sentido, mas ela não é simples de responder, porque é um contexto histórico, né? Tem muita coisa hoje na internet de vendas e tal, tem muita gente falando de vendas. É meio óbvio, porque é uma demanda necessária das organizações e das pessoas. Liderança e vendas são os temas que mais são procurados e que são mais trabalhados. Mas eu também corroboro com você de que o estereótipo desenhado, aquele biotipo, os arquétipos que foram colocados sobre os vendedores durante muito tempo, eu comecei a vender com 13 anos de idade, não é? E eu operei em várias áreas de vendas, desde representação, fábrica, a gente teve indústria, né, dentro da universidade, hoje cada vez mais com treinamentos e palestras pelo Brasil e pelo mundo e tal. Então o que a gente vai vendo é que tem uma certa evolução. Então eu acho que é meio não é normal, mas eu creio que seja meio natural que o tema seja trabalhado numa quantidade muito grande como a gente vê hoje, até mesmo por causa da demanda. O que impacta, de fato, é qual é a qualidade daquilo que tem sido trabalhado, tem sido falado, não é? Porque como tem uma alta demanda pelo tema e as pessoas precisam vender é necessário, como eu costumo dizer, para mim deveria existir duas áreas dentro de uma organização, né? A área que vende é a área que ajuda a vender. Mas tem o pessoal que é o contra-venda, né? Tem o pessoal anti-venda. E aí precisa trabalhar essas competências também em outras pessoas. Então, não sei se, viu, João, se tem uma cacetada de gente falando e tal, porque também o algoritmo não é tonto, né? Certo? Quanto mais a gente procura de vendas, mais vai aparecer vendas para nós. É um tema muito, muito conectado e tudo mais. Então o algoritmo também começa a entregar isso com uma frequência maior, né? Como vender no Google, como vender bicicleta, como vender... Você falou da Barça, né? Pô, vale a pena esclarecer aí. Tem gente que não é da nossa época, não sabe o que é Barça, né? Não, da nossa época tua e da Noara. Eu não sei o que é Barça. É verdade. Então, você pesquisa no Google, né? Quem quiser saber mais, pesquisa aí no Google, dá uma googada aí, pesquisa. Mas eu vendi enciclopédia.
Minha primeira Enciclopédia? O que é uma A enciclopédia? minha primeira enciclopédia, Lembra? enciclopédia era o Google Eu Impresso. lembro, a Barça, 12. Isso que vem né? desse Você estava falando, Cláudio, agora há pouco da venda consultiva. Vamos elencar os tipos de venda? Vamos começar pela venda consultiva. O que é uma venda consultiva? Quem explica? Vamos lá, de venda consultiva. Conecta muito com esse momento em que o vendedor ele deixa de ser o empurrador, a pessoa que quer vender a qualquer custo, para a pessoa que vai entender a fundo aquilo que o cliente foi buscar. Então, ele começa a entender a demanda, começa a entender o produto e começa a entender de pessoas. E quando ele começa a entender de pessoas, ele desenvolve um método. Chega um momento em que a gente precisa falar sobre método, que eu também acredito que a venda, ela vem deixando aos poucos de ser, a pessoa já nasceu com dom de vendas. Já ouviu isso, João? Já ouviu? Oxe, já. Já ouviu? Então, a pessoa, não, essa aí nasceu com dom de vendas. Então, praticamente, chega um momento em que o método, ele é importante no processo comercial. E o método são inúmeros, os métodos que a gente tem hoje no mercado, e existem os métodos que a gente utiliza para interpretar desejo, muitas vezes até para criar desejo, entender aquilo que a pessoa busca e como que eu vou resolver o problema dela. Então, a gente sai de vendas, que é simplesmente uma troca de informações, e eu vou tentar, estou sempre ali pensando, eu preciso vender algo eu preciso entender necessidade, eu preciso estruturar a minha entrega de como eu vou conseguir, de fato, resolver o problema dessa pessoa, para que, em seguida, eu desenhe com ela a melhor solução. Então, é um processo de aprendizagem também. Eu acredito que na venda consultiva a gente tem o processo embasado, a gente tem o vendedor conhecendo outras realidades, propondo novos cenários, propondo formas de solucionar o problema. E do outro lado, o cliente também aprende muito durante esse processo. Ele vai de fato entender qual é a melhor opção para resolver aquele meu problema, baseado naquilo que ele valoriza. A gente sai de uma venda commodity, onde simplesmente o preço, prazo de entrega ou qualquer outro critério assim muito específico que a gente vê hoje, muito de produto, de commodity, para uma venda de relacionamento, influência, que conecta muito com aquilo que a gente estava falando antes de começar. A influência, estar junto, se conectar sempre, trazer pessoas do seu convívio também. Então, a venda consultiva ela é embasada no método, na aprendizagem e na entrega da melhor solução, e o preço chega lá no final para a gente discutir. A gente ainda vai falar sobre isso aqui. Mas ele chega lá como um segundo passo e não como passo principal, como critério de decisão. Na verdade, o consultivo vem quase de consultoria, né? Você dá quase uma consultoria para o cliente do que é melhor para ele. Temos a venda consultiva. Existem outros métodos? Sim. Eu não chamaria de método, mas eu chamaria de outro tipo. Que outro tipo? Você tem uma venda transacional, você tem uma venda consultiva, você tem uma venda Vamos lá para vendedora, você tem uma transacional. venda O que desafiadora. Vamos lá, fala dela. A venda transacional hoje, João, a simples transação do compra e venda, você compra um sapato, o vendedor te vende um sapato. Essas transações, essa venda mais transacional, com o advento das várias tecnologias, né, que a gente experimenta hoje, um self-checkout, por exemplo, em alguns estabelecimentos e tudo mais, ela é uma venda simplesmente transacional, ela não tem muito esse ponto que a Nara falou de consultivo, né, de buscar um pouco mais de informações a respeito daquilo que é importante para o cliente. Então essa transacional cada vez mais vai ser substituída por máquinas, né? A gente vê hoje acontecer isso aí no WhatsApp, a gente vê isso acontecer nas landing pages, certo? Já que a gente está falando de o on e o off que você deu aí, né? Então a gente tem isso acontecendo nas landing pages, o cara vai lá, viu, assistiu o vídeo, faz sempre, clicou, checkout, compra, paga, recebe e acabou. Mercado Livre, Google, Mercado Eletrônico, Ariba, enfim, um monte de sistemas, tanto dentro do mercado B2C quanto no mercado B2B, que vai fazendo a transação da venda. Essa venda transacional, ela vai cada vez mais eliminando paulatinamente a necessidade da intervenção de uma pessoa nesse processo. Na venda consultiva, como a Nora falou, você tem um acréscimo de uma capacidade analítica. Então, o vendedor ele tem que ter uma capacidade de analisar o macro e o microambiente, tem que desenvolver competências do desenvolvimento de uma estratégia que faça sentido para o cliente e focar naquilo que eu gosto de falar sobre os problemas do cliente. As pessoas falam muito de dor. Para mim, o cliente não tem dor. Quem tem dor é paciente, velho.
que chega no consultório com o braço quebrado, ele espera a triagem, espera o atendimento do ortopedista, vai para o raio-x, sai do raio-x, volta para o médico, para o ortopedista, do ortopedista ele vai para a sala de gesso, da sala de gesso ele toma um Dimorf, beleza? Então esse cara tem paciência para passar por isso. Hoje o cliente não tem paciência. O cliente quer a melhor solução possível para o problema dele. Então, quando o vendedor consegue identificar problemas, tem uma capacidade analítica potente e tem que desenvolver através de competências, de escuta ativa, de escuta atenta, né? Método socrático de perguntas. Você percebe? Hoje o vendedor... O profissional de vendas, vamos trocar. O profissional ou a profissional de vendas tem que ter na sua bagagem outras aprendizagens. E entender também que quando eu estou vendendo sapato, né? Vendi sapato também, trabalhei no Roma Magazine. Aliás, é a venda mais desafiadora, na minha opinião, porque é a única profissão de vendas que você ajoelha para o cliente comprar. Não tem outra, cara. Literalmente. Só nela. Hoje em dia o vendedor não quer nem ajoelhar, né? Porque não tem também meia, não tem calçadeira, quer que o cliente se dane e quer vender bem. Então, depois a gente pode entrar nesse assunto aí. Então, esse movimento no B2C, vamos dizer assim, é um pouco menos potente, né? Outras habilidades. No B2B, do business to business, nas negociações que vão de um vendedor que atende grandes contas, no key account e tal, esse cara, ele tem que desenvolver, essa mina tem que desenvolver outras habilidades, outras capacidades para ser consultivo. Tem que entender do negócio do cliente, não é só entender de mercado. Não é só entender do próprio cliente, como que ele se comporta, como que ele compra, porque quando a gente tem uma metodologia, tem um processo de venda, o cliente do outro lado ele tem uma metodologia e um processo de compras. E tem um negócio muito bacana, o marketing digital trouxe muita coisa para o marketing e popularizou outras. Uma delas foi a ideia de dores, que o cliente tem dor. E eu gosto muito disso que você falou, Zanutin, porque eu venho do shopper marketing e eu adoro essa metodologia. E no marketing diz que o cliente ele compra por necessidade ou desejo. Necessidade eu preciso, desejo eu quero. Ou como o professor escreveu, né, um livro muito legal chamado, não lembro se foi o Ernesto Giglio, me corrija aí, depois a gente procura na internet, um livro chamado Necejos. Não sei se você leu esse livro. Não li. Muito legal. Mas é Se não me interessante. falha a memória, é um livro de capa vermelha, top, que junta um pouco desse conceito e ele põe os Porque dois. o grande ponto que eu acho legal do shopper marketing é que ele fala assim, olha, não importa se é necessidade ou desejo. Se a pessoa tem uma necessidade, ele tem um problema para resolver. Se ele tem um desejo, isso se tornou também um problema para ele resolver. Vamos simplificar e chamar de problema, entendendo que cada tipo de problema eu resolvo de um jeito. Vou dar um exemplo. Com soluções diferentes. Soluções diferentes. Aí o processo de vendas muda. Vamos imaginar que eu tô vindo gravar podcast aqui. E eu vou comer um hot dog e cai ketchup na camisa. É um tipo de problema que aconteceu naturalmente. É uma necessidade que surgiu. Onde eu vou comprar roupa? Na loja mais perto. Não tem tempo para escolher. Agora, se eu for convidado para ir na casa de Opa, vocês... só um parênteses, que nesse caso, inclusive, o vendedor, acontece um negócio com o vendedor que eu chamo de sofreu uma compra. Ele isso aí. sofre É a isso compra e não mesmo. sabe o que aconteceu, entendeu? Você entrou, comprou a camisa e saiu. É Ele não diferente. sabe cross-sell, não sabe sério, não sabe nada. Não, e é não diferente consegue fazer, né? do meu desejo. Ó, hoje eu vou comprar uma roupa. É outro esquema, mas no final são problemas. Claro que isso daqui é nome, né? Vamos ser honestos, chamar de dores pode também dar no mesmo. Mas o grande ponto é, vocês acreditam que cada vez mais o consumidor ele vai querer ser atendido por pessoas ou por máquinas? Como funciona isso? Você falou do sapato, sabe? Do cara que se ajoelha... Consumidor final? Consumidor final. O cara que se ajoelha aos nossos pés, como você diz. Eu posso falar uma coisa que é real? Não sei se tem isso. Eu não gosto que o vendedor venha ajoelhar pra mim por causa disso. Eu não gosto dessa sensação de ganhar ajoelhado. Parece bobeira, mas é real. Eu gosto tanto de ir na Centauro, meu cliente, por exemplo, escolher o tênis que eu quero. Sim. As Você pessoas- senta, o cara traz a maquininha pra você pagar Traz na a própria maquininha, cadeira. vai lá. Eu adoro vendedor quando eu entro na É loja e isso que falo eu ia assim... falar, depende do profissional, Mas depende do produto. eu adoro chegar na loja e o vendedor falar bom dia, boa tarde, boa noite. Porque quando ele falar bom dia pra mim, ele me disse 3 coisas. Eu te vi, eu tô à disposição, não irei te encher o saco. Isso. Mas nem todo mundo é que nem eu, né? O pessoal ainda quer ser atendido? Como funciona isso? Como Tem ser humano? espaço? Ser humano. Pô, graças a Deus. Graças a Deus. Eu acho que vai depender do produto, vai depender da área, né? Então, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, em Nova York, por exemplo, você pode entrar numa loja da Nike, você fez o teu pedido online, faz todo o teu pedido, ele já tá no locker.
Você pediu 4, 5 tênis, você experimenta, tá no locker já, você experimenta sozinho, calça, põe no locker o que você não quer e paga o que você vai levar. Simples assim. Tem gente que curte, tem gente que não. Tem gente que vai preferir o processo de atendimento. Vai preferir, inclusive, pôr a mão naquilo. Vai preferir, inclusive, bater um papo com o vendedor. Ajoelhar-se diante do cliente não é humilhar-se diante do cliente. Sem dúvida que não. É completamente diferente. É estar prostrado diante daquele que é importante para você, que é o responsável por pagar o produto e participar com a sua comissão. Ele faz parte do seu salário, ele faz parte do teu pagamento. Não é humilhante, em hipótese alguma. Pelo contrário. Quando sempre eu ajoelhei diante do cliente para fazer uma venda, eu sempre tive a possibilidade de conversar de frente a frente com o cliente. Porque ela está sentada experimentando. É diferente um atendimento desse jeito aqui. Aí o microfone tem que fazer milagre. É diferente o atendimento assim, ó. A hora que eu estou com ela, mas eu não estou ajoelhado pedindo perdão, implorando algo. Eu estou ajoelhado para servi-la no mesmo nível. E esse atendimento é extremamente importante. Extremamente importante. Não tem que fazer toda hora? Não tem que fazer toda hora. Vai depender de cada processo, de cada vendedor. Mas eu posso te comprovar uma coisa, cara. E eu experimento sapato em vários lugares que eu vou comprar. Vários vendedores sofrem a compra, porque ele não me atende bem. Ele não sabe. Eu vou embora da loja. Sofre a compra, ele tá lá, apareceu, alguém comprou. Tem uma autora, a Marta Gabriel, ela escreveu um livro chamado Eu, Você e os Robôs. Eu acho ela fantástica e ela entra muito na questão de inteligência artificial, o que está por vir. Ela é toda hiperconectada, gosto muito. E ela fala o seguinte, para não ser substituído por um robô, não seja o robô. E não ela seja irrelevante, né? Exatamente. Ela fala, as atividades básicas e as pessoas em geral, elas querem ter os problemas resolvidos. Se for uma pessoa, se for um robô, talvez isso justifique o produto, o processo ou o ciclo de compra também, curto, médio, longo, vai depender muito disso. Mas ela diz que processos que podem ser automatizados são aqueles que você consegue prever qual vai ser a ação do outro. Mas tem algo que os robôs, eles não conseguem fazer, que é onde entra o papel do vendedor, aquilo que você trouxe, da habilidade, como que ele vai desenvolver, como que ele vai conhecer. Então, a gente entra numa nova esfera, onde já entra, né, venda online, venda offline, essa coisa meio híbrida. É o seguinte, eu já vi o tênis, gostei do tênis, estou em casa 3h30 da manhã. Se eu mandar mensagem para o vendedor, ele vai me responder? Dificilmente. Muitas empresas não conseguem ter o vendedor ali para responder. Então, você põe lá no seu checkout, comprou o tênis, chegou. Putz, não gostei. Tranquilo. Põe na caixinha, devolve, passa o entregador na tua casa para retirar. Você praticamente não tem nenhum tipo de relação com o vendedor. Ainda assim, você trabalha por um olhar que vai além do processo automatizado e robotizado. Vocês conhecem a teoria da sacolinha plástica? É bem interessante. Sabe a sacolinha de mercado? Aquela sacolinha mesmo, do mercado para carregar compras. Que você paga 7 centavos, 8 centavos. 7 centavos, 8 centavos. Função da sacolinha, qual que é? Carregar o produto até a minha casa. Carregar coisa? Perfeito. Eu posso colocar meu celular na sacolinha para carregar? Pode. Posso. Posso colocar um caderno? Pode. Um livro? Uma caneta? Posso. A função dela é levar objetos comigo de um lado para o outro. Resolvido. Agora, a gente entra já em uma nova esfera. Se uma sacolinha que tem a função de levar as coisas de um lado para o outro custa 7 centavos, por que eu compro uma bolsa de $25.000 para levar coisas de um lado para o outro? É o desejo e a estratégia. E aí a gente entra nessa. Será que eu consigo vender online esse tipo de roupa de bolsa de $25.000? Consigo. O desejo sempre esteve presente e sempre vai dar resultado. Quando a gente fala da automação, quando a gente fala de robôs, eu tive o privilégio de ser host do podcast do Google. Aliás, até aqui com o pessoal do EditaCast, né? Como produtora. Conta mais disso, gente. E a gente entrevistou muita gente, né? Um deles foi o Pedro Maia da Americanas, outro foi o Januzzi da Samsung, e os dois falaram que tem o robô ali no dia a dia das plataformas deles, só que para perguntas muito específicas, é óbvio que o robô nunca estará preparado, sempre vai precisar de gente. Um outro momento, a gente falou com o Fred Trajano, CEO do Magazine Luiza, e ele fala, olha, tem robô em todo canto aqui. São milhares, e é milhares mesmo, são milhares de profissionais trabalhando no digital deles, mas no final é a parte humana. O vendedor da loja tem ali um celular para ele estar falando com as pessoas.
O robô, ele é muito bacana. Ele consegue atender 2.000 pessoas ao mesmo tempo. Mas ele não resolve a parte humana. E a gente tem que lembrar que muitas vezes uma loja vende produto commodity. Às vezes, o tênis que eu encontro numa sapataria, numa loja de sapato, eu encontro em outra. A bolsa que ela estou em uma, eu encontro na outra. Mas o fator humano muda, né? Eu sempre acredito que antes de comprar um produto de alguma marca, eu estou comprando de uma pessoa. Às vezes você compra um sanduíche numa lanchonete X por causa do garçom Y. Pessoa ainda é fundamental nesse processo de vendas, não é não? E aí eu entro num ponto que a Noara está falando. Pô, a gente vai falar de processo. Me conta esse processo. Como é um processo de venda ideal? É tipo internet? Zanutim, quanto é que custa a tua palestra? Manda inbox, vê no inbox. Noara, como é que custa um curso teu? Inbox. Como é que é? A gente chega lá numa loja de sapato e fala, quanto custa esse sapato? Vê inbox. Como é que é o processo? Como tem que ser? O vendedor fala o que primeiro, depois o preço, antes o preço. Como é um processo correto? Antes de entrar na tua resposta, eu queria voltar um pouco naquele raciocínio que você estava traçando aqui. Aliás, eu queria até te garantir. dizer que você hoje conseguiu dar trabalho pro Sérgio, que nunca deu. Ele teve que mexer a câmera quando você se levantou, diminuir. Eu agradeço muito, porque o trabalho... faz mais vezes, o trabalho do Sérgio é apertar um botão. Agora aparece o Cláudio, agora aparece o Nora, agora aparece o João. E eu vi o Sérgio doido, que o Sérgio é que nem o McDonald's. Quer que faz de novo, Paz? O Sérgio é que nem o McDonald's. O McDonald's é perfeito, mas pede sem cebola. E ferrou tudo, o processo zoou. Você fez isso com o Sérgio. Não fala isso não. Eu trabalho no McDonald's. Quando você pede sem cebola, é grill. A gente tira. Tira nada, você sempre vem com uma cebola aqui, meio... é que nem pizza Você não sabe, mas é que nem a pizzaria que eu vou fazer uma reclamação. Na década de 80, irmão, você pediu grill, vinha marcado, você não vai lembrar. Você vai lembrar que você falando que eu veio. sou especial, mas vem errado. Não, lembra, você tinha que escrever o que você queria numa filipeta. Pelo amor de Deus, ô Zanutinho. Aí vinha, a gente colocava uma etiqueta na tua caixinha do Big Mac. Sem cebola ou sem Zanutinho, você não sabe o que acontecia? Para, bicho. Você não sabe o que acontecia. Você não sabe o que é a vida de quem não come cebola. O teu Big Mac da estufa voltava aqui pra cozinha, a gente fazia um negócio extraordinário, Para, super Zanutinho, trabalhoso. na tua loja. Você não sabe o Big Mac, tirava o picles e devolvia. É isso aí. Era um processo. Você não sabe o que é a vida de quem... O cara ficava feliz. Cara, a vida de quem não come cebola é o inferno que é. Eu ligo pra pizzaria e falo sem cebola. Eu sei quando o pizzaiolo enfiou a cebola e tirou o carvão, que fica o gostinho da cebola. Calabresa. E aí eu descobri uma técnica pra não fazerem isso. Ensino pra você que não come cebola em casa. Minha esposa que me deu a técnica. Você tem que botar que você tem alergia à cebola. Vou morrer Eu se acho que comer eles, cebola. quando leem que tem alergia, ele fala, esse caso é grave, não bota cebola. É isso, bicho. Mas aqui na Edita, que a gente tem que falar, o Sérgio, ele tem alergia, aí ele trabalha. Mas fala o que você ia falar, Não, só mas pra voltar dando um esse pouco. parabéns pro Sérgio. Parabéns, Sérgio. Parabéns pelo trabalho incrível de sobe câmera, desce câmera. Eu acho que o microfone também poderia ser, né, meio acompanha a coisa voz. mais tech. boa. Isso tem também. Isso tem também aqui. Tem que acompanhar a voz. Aqui é foda demais. Tá bom. Eu acho que a gente tem que garantir uma coisa importante. A gente fala aqui às vezes e a gente deixa passar desapercebido em algumas ocasiões que nós estamos falando de um país continental. Certo? Primeiro ponto. Então o que a gente discute aqui, o bot, o robô, atendimento, caraca, faz isso, os cambal. Nós estamos em São Paulo, velho. Né? A gente que roda o Brasil e o mundo fazendo trabalho de treinamento, eu tava num lugar esses dias aí que é no meio do Brasil, né? Aqui não pode falar algumas coisas, mas é assim, sabe? No meio. Por que não pode falar o lugar? Você não gostou? Pode. Não. Ah, eu sei qual é! E aí, bicho, você tem que entender o seguinte. Quando você vai lá para estamos falando do B2C, beleza? Nós estamos falando do consumidor final. Esse consumidor final, ele não tem ainda o conhecimento técnico para usar essa tecnologia. Ele não tem ainda a frequência, o hábito de usar esse tipo de tecnologia. O vendedor também não tem. Então, como o teu podcast vai para o Brasil todo, eu acho que a gente tem que considerar também que às vezes é importante ter esse tipo de bot, de estar mais conectado, um pouquinho mais high-tech, né? Você falou do Trajano, eu conversando com a Maria Luísa Trajano, com a Luísa Trajano, mãe dele. Ela é genial. Ela falou o seguinte pra mim outro dia, ela falou, Zanutim, eu ainda respondo clientes, eu respondo. Dona Luísa, minha máquina de lavar veio com defeito. Ela fala, não fala na frequência que gostaria, como fazia antigamente. Mas em tempos de século XXI, a gente tem a fundadora da organização que fala com a Dona Maria que comprou uma geladeira, uma máquina de lavar que teve um problema e responde. Carinho, Responde cuidado, e resolve. apreço ao cliente. Então,
às vezes a gente tem esse movimento, mas a gente tem que garantir que os rincões do Brasil, o cara não tem essa possibilidade. Então, quem está ouvindo aí o teu podcast nos rincões do Brasil, não monte uma estratégia genérica, né? Até porque para estudar estratégia genérica tem que ir um pouquinho mais em porter, é um pouco mais profundo. Mas não use uma estratégia que você aperta o botão por uma facilidade do marketing, porque uma das principais funções do marketing é tornar a venda um supérfluo. Isso é uma coisa importante do marketing. Através do brand, da estrutura, né, estratégica de brand e tudo mais. Mas não aperte o botão para fazer a mesma atividade ou a mesma ação no Rio Grande do Sul, em Fortaleza, em Porto Alegre, em Fortaleza, em Manaus, em Belém, nos rincões de Manaus. Eu fiz rota há muito tempo que a gente pega barco. E vai a vendedora comigo no barco para visitar as comunidades ribeirinhas para vender chip de celular. Não é para fazer no WhatsApp. Não vai vender. Entendeu? E aí a galera do marketing fazia o mapeamento da região. Por inteligência, por BI, falava assim, tem 5 mil habitantes. Colocava a meta de venda pro cara de 4 mil chips. Vai ser burro debaixo da porta, irmão. Tem criança, tem velho, tem inadimplência, tem idoso, tem gente que não quer, que prefere outra operadora. Então você não pode desenhar a mesma estratégia de venda, a tática de venda, respondendo uma estratégia equivocada. Então, acho que isso é importante para a gente garantir, já que o teu podcast atinge várias pessoas, a gente considerar esse movimento para dentro do mercado B2C. Acho que isso é extremamente importante, porque as pessoas esquecem que o nosso Brasil é continental. Apertar o botão, como eu disse aqui, em Nova York, bicho, é uma coisa. No Kansas, não vai rolar. Que é grande pra caramba também. Então, o exemplo que eu dei da Nike, legal, você põe aqui, mas precisa ver se funciona direitinho. Porque o brasileiro é um bicho diferente. O brasileiro quer isso que você falou. Eu quero aqui, cara. Eu quero estar junto. Estamos passando por uma pandemia, velho. A gente ficou dentro de casa 2 anos. As pessoas esquecem disso. Compra online, compra online, compra online. Eu quero experimentar o tênis. Eu faço corrida, eu quero experimentar o tênis. Eu não vou comprar um tênis na internet. Nunca comprei, não vou comprar. Porque eu quero pôr tênis. Eu quero experimentar o tênis. Eu quero ver se serve, se dói no meu dedão, se a largura cabe. Aí eu devolvo, comprei na internet, devolve de novo, devolve de novo, devolve de novo. Pô, manda 3 vezes errado, eu tô 1 mês sem correr. Então eu vou à loja. E o cara me atende. O cara me suporta. Entendeu? Seu Antônio da Brooksfield. 40 anos de profissão. Atende, põe no provador, mostra, conhece, sabe a medida. Dá um atendimento extraordinário. Coloca cross-selling. Sei que você não gosta de gastar muito em determinada camisa. Separei 3 aqui que tá numa promoção, tá num preço mais barato. Carinho. Cuidado. Eu acho que as pessoas estão esquecendo de ter carinho e cuidado com o cliente, bicho. Querem automatizar tudo. Não dá, João. Não dá, Nora. Não dá pra automatizar tudo, cara. Porque o brasileiro é diferente. A gente curte essa parada de estar junto, de experimentar. Deixa eu ver se serve. Mulher brasileira vaidosa. Compra uma bolsa de $25 mil porque é da Gucci. Não vai errar. Mas duvido que você compre uma bolsa de R$100 na 25 de março online. Não compra. Você compra da Gucci, que é Gucci, bicho. Hermès, entendeu? É a mesma. Eu não compro, não. E ó que doido, né? Já entrando em processo nesse caminho. Isso que eu ia levar, vamos falar um pouco disso. Cara, ó, é muito real esse ponto de não adianta pensar que existe um processo que vai que vai servir a Pica das galáxias, né? Resolve tudo. Aí é aquela coisa do milagre. Vamos montar, o processo tá aqui, todo mundo compra, faz igual, tem resultado. Eu acredito que isso não existe. Precisa entender o modelo de cada um. Dentro de casa, na nossa família, a gente já pode começar a identificar. Eu vejo meu irmão. Meu irmão gosta de experimentar. Ele gosta de colocar camisa. Ele gosta de ir. Ele gosta que o vendedor chegue e fale, não, mas você que é todo... Não sei o quê. Experimenta essa camisa com esse tênis, com esse sapato, com não sei o quê, com não sei o quê, com não sei o quê. Você vai me ver em qualquer lugar, menos no shopping. Eu ligo na loja, eu peço pra eles me mandarem em casa mala de roupa com aquelas roupas que eu já pré-determinei. Você é chique demais, hein, Nora? Não, é porque, ó, o tempo que eu vou pro shopping, vou estacionar o carro, vou subir o elevador, vou chegar na loja, talvez o atendimento não seja esse, com carinho. Daqui a pouco eu falo, eu trabalho muito com... Eu venho do serviço, da venda de serviço, que conecta muito essa coisa do tamo junto, vamos entender isso. E esse processo de passar, ir na loja, fazer a compra, conversar, talvez, assim, ele vai funcionar pra mim em alguns casos, mas na maioria não. Me manda aí uma mala de roupa,
Vou experimentar em casa com o sapato que eu tô lá em casa, com a roupa, não sei o que, gostei, pronto. Devolvo a mala com o que eu não quero, fico com o que eu quero. Só que pode ser a mesma loja que está vendendo para mim, para o meu irmão, para o Zanutim, para você. Então, qual é o processo daquela loja? Não, pra mim não, porque nunca que uma loja que eu ia ligar ia levar roupa pra minha casa. Leva, Chique leva. demais. Eu te dou A gente contato colocou aqui, isso aí ó. na TNG na É década de 90, comecinho dos Ah anos lá. 2000. Olha isso. TNG mandava um kit, TNG e o Hugo Boss. O Hugo Boss ainda era do Fittipaldi. E depois passou por um dono que era dono da Mongoose. Não sei se vocês Tá lembram. se desse sentindo cara. pobre aqui, Sérgio? Porque eu tô, nenhuma marca me manda nem sanduíche pra minha casa Você tem que direito. pedir. Você tem não que manda pedir, nada. não é? Hoje é, ó, no super normal isso. Eu vou te Vai ter que sugerir. ligar e pedir, né? Cara, não vai chegar de... Não é de presente. Isso as dondocas O muito vendedor acorda com Não a é ideia de dele, presente. Seu João, tô mandando Tô a sacolinha mandando. da Hugo Boss, senhora. Não é assim, João. Vocês são muito chiques, estamos sendo muito pobres, Sérgio. Olha lá. Viu? Faz sob medida. Aí, ele tem alfaiate, João. Tá Alfaiataria é entendendo? outra vibe. Por exemplo, Ah. a camisa lá que a Nora tá falando, o sapato, a roupa que ela comprou, né? Sei lá, 399. 399 camisa da Nora? Nora não sai com menos de 5 mil no corpo, não. Não, essa é aquela pra bater. Imagina. Aí você vai fazer uma alfaiataria, você tem um outro tipo de atendimento, outro tipo de serviço. O cara vai tirar a tua medida, vai e volta, vai e volta. Acho que tem... Eu concordo com você, não tem um... Não tem uma fórmula mágica. Ah, não tem, meu. Os Tem. caras estão esperando, sabe? As pessoas chamam, você não tem, assim, olha o teu Instagram, você não tem 5 passos pra eu vender mais, assim, você quer estratégia. Eu odeio isso de fórmula Você mágica. não tem 3 Fórmula mágica das vendas. Como encantar o seu cliente com efeito Disney. Como ter aquela experiência. Nossa, eu vejo feito disso e já me brocha. Pelo amor de Deus. Outra coisa que me É. irrita muito é que o foguete não dá ré. Puta Foguete coisa não dá chata ré. Agora, que o parece que foguete não dá, né? ré. Agora, sim, dá pô. ré. O Elon Musk já Agora, fez a Elon régua. Musk fez o foguete da ré. Mas tem uma coisa... Foguete não dá. Eu acho que a máxima que a gente vai ver um dia, até que a vaca tussa. Eu tô vendo a hora que a vaca tussa. Mas tem uma técnica super interessante que, quando a gente fala de vendas, a gente sabe que cada pessoa é única. Só que tem jeito de identificar grupos de consumidores mais fácil. Eu conto uma coisa muito interessante, que é a técnica que eu gosto muito de clientes atores. Diz que, na nossa vida, nós atuamos papéis o tempo todo até para sobreviver. Eu tô aqui vestido com essa roupa, eu ia falar bonitinho, mas depois que ela investe 5 mil numa camisa, eu nunca falarei... Gente, eu não falei Minha isso, roupa tá aqui, na tá? camisa é barato, Eu não falei 25 isso. mil nunca dólares na falaria que bolsa, essa que camisa jamais. de 5 reais é bonita. Mas o que acontece? Você tem Eu tô vergonha, com né? essa roupa aqui e me comportando desse jeito porque eu tô no podcast. O próprio o nosso amigo Sérgio fala, e aí? Já vai engatar quando começa. Não é que eu mude a personalidade, mas você muda o tom de voz natural quando tá falando aqui. Quando eu tô dando aula na faculdade, eu sou meio que um personagem, um professor. Os alunos são os personagens, que são os alunos. Cada um, a gente vai, em cada momento da tua vida, interpretando o personagem, que é sem você nem imaginar, porque senão você não sobrevive. Eu dou exemplo em sala de aula. Se os alunos resolverem comer arroz e feijão na sala de aula, em 2, 3 semanas que ele faça isso, a classe inteira vai ser contra esse aluno ou essa aluna. Ela vai estar fora desse grupo. Então, a gente interpreta papel. A tal ponto que eu noto que quando eu pego um cliente meu, marca esportiva, quem vai comprar lá um tênis, uma camisa, tá interpretando o papel de consumidor de tênis e de camisa. Já quer ser chamado de irmão, já tá num clima bacana. Se esse mesmo público vai num hospital com dor de barriga, ele já tá interpretando o papel de doente, ele não quer piadinha, ele quer uma coisa mais séria. Então acho que o grande ponto que a gente precisa entender em vendas é, entenda que papel o consumidor tá interpretando quando chega na tua loja. Ele tá interpretando nesse momento o comprador de carro. Ele quer uma assistência dessa maneira. Agora ele está interpretando o cara do happy hour no bar. Ele quer isso. Se a gente entender essa lógica, você entende que cada um é cada um, mas que você consegue ter uma massa de consumidor. E por que isso é relevante? Que eu falo isso muito para meus clientes. Cara, a gente atende montadora de carro. Eu posso entender a técnica de marketing, mas como é a cabeça do cara que compra carro, eu nunca vou entender que nem o cara da loja. Eu nunca vou entender a cabeça do cara que compra tênis de corrida como vendedor da loja. O nosso trabalho, então, é trazer o marketing e aliar junto ao conhecimento dele humano. Mas é esse o nosso trabalho. E aí me entra uma lógica que é o seguinte. Vocês acreditam que consumidor dá para ser entendido como tudo igual? Ou não? Cada um é tão diferente mesmo um do outro. Não existe como desenhar uma técnica macro para vender. Ó,
Meu pai foi bancário a vida inteira, se aposentou. Tá do explicado essa roupa de 25 mil reais. Deixa eu contar uma... Bancário, Bancário, não banqueiro, João. Bancário. Compromete o pai, né? Pô, ô louco, meu. Compromete o pai. Aí, como funcionava? Você chega no banco, passa a portinha, pega o dinheiro, deposita o dinheiro, pá, vai embora. Aí, o que os bancos fizeram? Revolução digital e tal. Isso aqui. Celular. Hoje, eu não lembro quando foi a última vez que eu entrei em um banco. Eu não sei nem onde é a porta, como que é a maçaneta do banco. Por quê? Porque eu resolvo Não todos tem os meus maçaneta. problemas aqui. Não, vamos tem. dar mais problema nisso. Qual foi a Não última tem. vez que você andou com dinheiro físico? Não, pode revirar minha bolsa. Não vai encontrar dinheiro. Não vai. E é esse o ponto. Então, mas meu pai continua indo ao banco várias vezes. Então, tá tudo certo. Eu acredito que não tem como definir uma estratégia para cada consumidor, mas para cada perfil de consumidor. E um dos grandes papéis das marcas... Falei certo? Um dos grandes papéis das marcas. Das marcas, Isso, acho que tá certo. Deu um bug. É educar esse cliente também. Porque se você falasse há alguns anos atrás, há pouquíssimos anos atrás, com 15 anos eu não tinha celular ainda, nem... É acho que que eu não ganhei existia. meu primeiro com 15 anos. Não te chamando de Não velha, existia. mas Não, mas eu tenho 10 18 anos atrás. Exato. Não existia. É um novo mundo. E aí, precisa educar. A educação começa a fazer parte desse processo comercial. Tem pessoas que vão entrar na digitalização, no mundo online, de um jeito muito mais rápido do que outras. Os nativos digitais hoje já nascem aqui. Eu não sou nativa digital, eu não nasci no mundo digital. Mas a gente vai aprendendo e ainda tem um monte de dificuldade com várias coisas no caminho. E você também é educado a utilizar os aplicativos como função do seu dia a dia. Ou seja, a mesma loja de tênis, ela pode ter um processo de atendimento presencial, onde ela cria várias estratégias publicitárias com banner, com tudo aquilo, todo aquele enxoval de marca visual presencial onde você pode tocar, mas também ele cria vários outros processos através do aplicativo, através do site, através da logística, através da distribuição, através do branding, através de 1 milhão de outras formas. Então, entender os perfis, eu acredito que é uma boa sacada para desenhar essa estratégia. Daqui a pouco eu quero falar uma coisa sobre serviço, que é bem importante. Não, eu acho que, respondendo essa pergunta aí, sim, dá para separar em perfis de comportamento, a gente já sabe disso. O Las Casas começou um trabalho em cima disso lá atrás, muito tempo, né? O professor Las Casas teve toda a identificação de perfil, né? Que eu acho que é muito legal, com 7 perfis ali para poder trabalhar, né? Os experimentadores, né? Aqueles que são mais ativos, né? Os retardados, tal, né? Aquele não retardado de retardado, mas um retardatário no consumo, tal. Então, eu acho que tem a possibilidade, sim, João, de formar grupos. O que eu creio, é que ficou mais desafiador. Por quê? Porque os dados, eles ganharam proporções incalculáveis, incomparáveis. E aí tem uma dificuldade de pegar os dados, transformar em informação e essa informação relevante para o negócio. Então, acho que tem um caminho, e quando a gente pega dados primários, secundários e terciários, isso aumenta a dificuldade de uma boa definição da própria estratégia, da tática e como é que isso vai ser executado no campo. 70% desse movimento todo é execução, né? Principalmente varejo, vocês estão muito conectados também ao varejo. O varejo é execução na veia, cara. Está mal executado, Processo ações de total. trade, né? Processo. Respeitar, planograma, tal. Então, tem um monte de coisa que vai meio que educando o consumidor, né? Eu vou na bancada de sorvete, por causa do planograma, aquele sorvete específico está sempre no mesmo lugar, em todos os lugares, em todos os canais. Na geladeira vertical, na geladeira horizontal e na geladeira vertical, certo? Então, o planograma ajuda nisso. Processo. Mas tem algumas coisas do comportamento do consumidor que às vezes a gente vai ter que explicar também lá atrás. Você falou aí, né, do nativo digital. Eu tive que explicar para os meus filhos como é que funciona o movimento financeiro para ele entender por que chega um dinheiro na conta corrente dele num aplicativo do banco. Nós vamos ter que explicar isso. Nós teremos que explicar por que existe moeda corrente, dinheiro.
e precisa desse papel impresso de alguma forma, garantia de ouro, garantia de papel, e que eu não posso ficar produzindo moeda torta e à direita, tá certo? Mesmo que ela seja cripto, esteja no blockchain, mas eu não posso ficar produzindo à torta e à direita porque isso aí perde uma potência econômica global. Então a gente também vai ter que explicar algumas coisas da base, back to the basics, sabe? Você vai ter que voltar e explicar aquilo que é mais normal, não é? Existiu um... Por que você hoje tem uma assinatura digital? Por que você tem hoje um processo de doc-signing, por exemplo, que acontece porque um dia existia um talão de cheque. Sabe o que é talão de cheque? Sabe o que é um cheque? Então, sabe o que é um razonete? Por que tem blockchain? As pessoas esquecem disso. Por que tem blockchain hoje? Por que a criptomoeda opera no blockchain? E por que existe isso? Porque existiu um cara que criou um razonete contábil. Débito e crédito. Então a gente tem que, às vezes, voltar um pouco, senão aquela frase do Cortella que eu acho extraordinária, vaca não dá leite, né? Coisa que a gente aprendeu há tanto tempo, mas o Cortella trouxe pro texto. De uma forma simples. Né? Trouxe pro texto. Então vaca não dá leite, tem que tirar, bicho. Então a caixinha de leite chegou na tua geladeira e vem de algum lugar. Então acho que a gente vai ter que também perceber como que cada bloco de cliente, bloco de consumidor vai trabalhando. Vocês são muito mais especialistas, vocês dois, do que eu no B2C. Eu sou mais especialista no B2B, né? Em um outro tipo de processo de compra, processo de venda. Nesse sentido, quando a gente vai para o B2B, aí sim, tem alguns processos que eles são necessários. Que o processo e o procedimento apoia na melhoria da venda e apoia na solução. Por quê? Porque eu vou enfrentar uma multinacional que, se ela não tiver processos e procedimentos, ela não acompanha o que está sendo decidido aqui no Brasil, lá na Holanda. Então, acho que esse ponto é importante de ser, entendeu? Quando a gente fala do B2C, eu acho que tem mais desafios. Não que no B2B não tenha, que é embaçado pra caraca. Mas eu acho que é importante deixar isso pro ouvinte, pro telespectador, que tem uma diferença, né? Quando na hora falar a respeito desses processos, no B2C, eu acho que é mais complexo mesmo. E tem uma coisa, né, pessoal, que quando eu vou comprar um telefone, uma capinha de telefone, eu pego ele na mão, eu analiso. Quando vai comprar uma caneca, eu analiso. Mas tem uma área, como diz a Noara, que ela vem, que é o serviço, que você não tem o que pegar. Quais são os desafios de trabalhar venda em serviço, Noara? Quanto tempo a gente tem de... Só para entender aqui. Os desafios são inúmeros, assim. E quando a gente fala em serviço, que é exatamente essa questão de processo, eu me formei em marketing e me formei em vendas. E aí você imagina o pau que é conseguir entender as demandas dessas duas áreas e fazer com que elas trabalhem conectadas. Porque marketing, agora já vamos entrar em um pouquinho mais técnico no sentido de... Marketing, ele vai cavando oportunidade, ele vai buscando, ele vai falando, gente, eu tô aqui, me vejam. E vendas é o seguinte, me traz quem me quer, me traz pessoas que têm potencial ou que têm interesse naquilo que eu vendo. E aí começa essa coisa louca de marketing e vendas e esse trabalho. E no final, quando a gente olha para isso, sabe onde está o grande pulo do gato no serviço? É no sucesso do cliente. Aí, quando a gente entende isso, a gente fala, meu Deus, eu tenho que reavaliar todas as minhas estratégias de marketing e vendas, porque eu preciso entender o meu cliente. Um exemplo, eu tenho muitos clientes da área fitness, segmento fitness, várias academias. E lá é exatamente essa conversa. Até onde eu vou no digital, até onde eu desenvolvo um processo self-service, onde a pessoa vai, ela compra o plano dela lá, a aula que ela quer, aquele momento específico, pagou, cheguei, ó, tá pago, vim treinar, tchau, falou, valeu. Ou a gente ainda entra naquela, preço, quanto custa? Ah, vem aqui conhecer que eu falo com você. Como que a gente traz para nossa vitrine digital a entrega final da pessoa que já está fidelizada porque ela recebeu um bom trabalho? Olha que louco quando a gente pensa nessa estratégia. E aí, quando a gente vai desenhar o modelo de processo de jornada do cliente, é centrado no cliente. É olhar para esse cara, ter o estudo do que passou, ter o estudo do que está acontecendo agora e tem que fazer um exercício de o que está por vir. Hoje, a gente pensa no segmento de academia, o cliente vai... Quantos ficam no celular 100% do tempo?
o que ele tem visto no celular, 100% não, vai 98% do tempo que tem que fazer ali um bíceps de vez em quando. Mas qual é o tipo de anúncio ele está sendo impactado? Quais são os potenciais de atendimento, de mostrar para essa pessoa que ela é importante, se ela muitas vezes está atrás de uma tela fazendo outras coisas que não 100% ali com a atenção para mim. Então, são vários desafios dentro de uma estratégia de vendas, marketing com o cliente no centro, que são muitas variáveis. E isso é encantador. Porque no final ainda existe muito teste. Então muita gente pergunta, não, mas qual que é a melhor mensagem que eu tenho que mandar no WhatsApp? E se eu mandar preço inbox? Cara, como assim a melhor mensagem? Não existe a mensagem perfeita. Existem os testes que você faz com essa pessoa para entender o que deu certo, o que deu errado, qual eu incorporo no meu processo, qual eu invalido e busco o próximo. E o engraçado é que o comportamento do consumidor ele vai mudando. E a gente, como estrategistas, né, a gente precisa identificar isso que está por vir e até onde vai chegar esse comportamento para entregar para ele esse grande momento. Agora, uma coisa eu acho que é assim, é onde está o segredo de tudo. É como essa pessoa se sente quando ela está com você, quando ela consome seu produto, seu serviço, ou B2B. Como essa empresa se sente quando ela se relaciona com a outra empresa, com o fornecedor, com o prestador. Eu acho isso sensacional. E tem uma coisa interessante, que tudo que vocês estão falando tem um player ali no meio muito importante, que é a pessoa do vendedor. A gente pega aqui o livro do Zanutin, daqui eu vou virar para a câmera aqui, ó. Tenho orgulho de ser vendedor, muito mais comos do que o quês. Você escreveu, hein? Escreveu, tá. Que começa com esse título que eu acho interessante. Passa o link aí, Zanutin. Tenho orgulho de ser vendedor. Para você falar que tenho orgulho de ser vendedor como uma afirmação, significa então que na cabeça de muitos essa é uma profissão que talvez não seja muito, como eu diria, reconhecida. Senão você não precisava falar isso. Uhum. Meu ponto é, por que essa profissão não é reconhecida, pessoal? Porque ninguém acorda e fala, quero ser vendedor. Até existe, claro. Mas por que não é reconhecida, Zanutin? Pô, agora você mandou essa pergunta pra mim, mas de novo, voltar um pouco naquilo lá e eu respondo isso aí. Jogo rápido. Tem que garantir também, no B2B, a gente tem que entender que por trás de todo CNPJ tem um CPF. Tem uma pessoa, a experiência é com a empresa, mas a experiência é com o comprador. E aí você tem perfis diferentes, né? Você tem o decisor, você tem o comprador, você tem o usuário e você tem o influenciador. São perfis diferentes dentro da empresa que a gente precisa impactar. E a dificuldade, eu creio, de avaliar isso quando a gente vai juntar aquilo que é tangível, de bem durável ou não durável, né? Numa estrutura de produto, daquilo que é intangível, certo? Que tem características necessariamente claras para isso, né? Perecibilidade, heterogeneidade, inseparabilidade, variabilidade, que são características muito importantes daquilo que se chama de serviço. Quando você tem a capacidade, eu acho que isso é legal dentro da estratégia, porque quando a gente entrega a capacidade de discernir e entender isso aqui, e você junta aquilo que é um bem durável ou um não durável, daquilo que é tangível, certo? Em termos de chamado produto, e a gente consegue fazer uma junção, não é? Do que é da perecibilidade, da heterogeneidade, né? Para ficar meio claro, homogeneidade no produto, eu faço 1000 canecas dessa, a tendência a sair todas do mesmo jeito num processo de qualidade total, né? Na heterogeneidade, não, tá certo? Cada cabelo é de um jeito cortado porque muda o indivíduo, tá certo? E na perecibilidade é a mesma coisa, eu consigo estocar essa caneca, mas eu não consigo ficar estocando muito esses intangíveis. E a inseparabilidade, que é uma característica importante. Você não manda a tua cabeça para cortar o cabelo, certo? Você tem que ir junto, né? Não tem o que fazer. Não dá pra falar assim, eu acho que eu tô pensando em cortar o cabelo, vou ficar por aqui, vou mandar só a cabeça. Tem que estar junto, certo? Onde você sente a inseparabilidade, sabe quando é? Quando às 4h30 da manhã você acorda com muita vontade de fazer xixi, você fala, eu não vou fazer xixi, porque tá tão gostosa nem aqui a pau. Nesse momento você vê a inseparabilidade como ela é pesada na nossa vida. Ou o cara inteligente constrói, sei lá, um mecanismo de sucção por mangueira que você deixa conectado e conectado no banheiro, certo? Justo. Só tá rindo, mas acontece muito comigo. 4h30 da manhã eu acordo com vontade de fazer xixi.
fala assim, não, eu vou, tá gostoso, não vou me segurar. O cara tem vergonha, essa é coisa de velho, né? Você sabe? Não é coisa de velho. Já inventaram fraldinha, fraldinha. Acorda de madrugada. Põe a fraldinha. Bicho, mas eu Comprou um geriatra. Eu sempre acho que eu Manda a fraldinha, você de sucesso. separabilidade, que eu falo, como que isso pudesse? Não é possível. Eu pagaria por alguém fazer xixi pra mim naquele momento. Ou pagaria super bem por alguém que entregasse pra você um sistema que funcionasse, adaptado ao teu corpo, que ligasse dispositivo, né? esse dispositivo de fazer xixi que é seu, né? Com um vaso Dispositivo sanitário. é bom. Vaso sanitário, né? Cara, Vai, volta aí, vai, por orgulho. que as pessoas não têm orgulho de ser vendedor, Zanutinho? Não foge da Eu não pergunta. acho que as pessoas não têm orgulho de ser vendedor. Eu tenho muito orgulho, eu sou vendedor nato. Tem um Nato vídeo. não, porque eu aprendi muito que ninguém nasce vendedor, todo mundo nasce bebê, né? Mas eu tenho orgulho pra caramba de chegar e as pessoas me identificarem. É tão louco isso que eu não consigo desvencilhar essa imagem. É muito louco isso. Por mais que, às vezes, eu trabalho alguns temas diferentes naquilo que é a minha rede social, e a rede social é minha, eu falo o que eu quiser, né? Isso tem que ficar muito claro também, porque as pessoas... eu acho que você... Dá licença que a rede é minha. Eu Faço falo o que eu quiser. Você não quer curtir, você sai, pô. É simples assim, meu. Vai embora, mano. Pede pra sair, 02. A rede é minha. As pessoas agora querem tomar conta da sua rede social, né? Tá teu e-mail, teu login e senha no negócio. Ela é tua. Você que posta a imagem, a foto e tal, mas, cara... Mas Zanutinho, eu entendo, mas por que então não é Peraí, uma profissão isso é tão diferente reconhecida? aqui. Quando eu tô no mercado B2B, na ICEDUC, que a gente tem uma quantidade muito densa de trabalho no mercado B2B, eu tenho aqui várias colocações a respeito de vendas. Várias. É o que eu sou apaixonado por falar. Porque é um mercado amplo. Então eu não consigo me desvencilhar da imagem. Eu tô em algum lugar, fala alguma coisa de vendas, Zanutinho. Nós estamos enfrentando um negócio, mas não vim falar disso, eu vim falar de coragem. É outro tema. Que tem tudo a ver com vendas também. Tem que ter coragem pra caraca. Então, eu entendo o seguinte. O cara que tem vergonha de ser vendedor é um indivíduo que está lá e ele está vendedor. Ele gostaria muito de fazer qualquer outra coisa na vida, mas ele não é vendedor. E eu acho que isso serve não só pra profissão de vendas. Pra qualquer um. Pra qualquer uma. qualquer um, é. Tem garçom que está garçom, tem garçom que é garçom, cara. Exatamente. E faz uma bela de uma diferença estar e ser. Puta, total. Tipo aquela senhora que atende na área de fora do Bar Brahma. Ela é garçom. Garçonete. Você não precisa nem pensar, cara. Você pensa em falar, tá do teu lado. Parece uma assombração, liga assim, surge do chão. Tem uns caras que são bons, surge do chão, assim. Você olha e fala, não, pois não, eu vi que você levantou. Tá conectado. Garçom, pra mim, eu acho extraordinário. Uma profissão extraordinária. O vendedor deveria aprender muito com o garçom. Tá conectado, bicho. O cliente piscou, já sabe o que é. O cliente veio ali, sabe o que é. Tem toda a atenção, chama pelo nome, né? Então, eu acho que tem todas as profissões. Tem médico que não tem orgulho de ser médico, bicho. Ele quer ganhar dinheiro. Ele não cuida de gente. É um bosta de médico. Aliás, tá virando febre agora, né? Certo? Então, quando você tem orgulho de ser vendedor, você tem orgulho da tua profissão, você vende. E Então, no você ar- faz o que você faz lá no Insta, né, meu? Fala de vendas, conecta as pessoas, né? Eu acho que hoje a Noara é mais referência do que eu nesse negócio. Que cada vez mais, na minha rede social, eu tenho falado menos de venda. E cada vez mais, nas redes sociais da ICEDUC, eu tenho falado de vendas e liderança. Então eu tô tomando um pouco de cuidado para dar essa desconectada. Mas, cara, eu tenho um puto orgulho. Inclusive, os novos livros têm a arte de prospecção, a arte de prospectar, que é uma coletânea que eu e o Martinelli estamos fazendo, já saiu a arte da prospecção. A arte da negociação, que negociar é uma arte incrível, a gente está trazendo tudo que a gente aprendeu em Harvard dentro dos modelos, né, que eu acho que é o mais potente. E o último da coletânea vai ser a arte de vender. Que a gente quer trazer um pouco desse negócio. Assim, um pouco mais de paixão, um pouco mais de conexão, entendeu? Então, cara, tem que ter orgulho disso. E Noara, nessa de arte de vender, arte de negociar, o que um vendedor precisa ter para conseguir realmente o sucesso do cliente? Que, aliás, é o tema do seu livro, né? Eu amo, né? Eu amo. Tem um ponto que pra mim é muito interessante disso. Não e sei. fala do teu livro. Ó, conto, que eu não trouxe, né? Eu simplesmente esqueci de trazer o livro, mas eu... Como que é o nome? Ele chama Insights sobre atendimento, marketing e vendas. Insights sobre atendimento, marketing e vendas. Isso. Encontra na Amazon. Encontra na Amazon. Então quem tá assistindo tem que digitar agora, é isso? No Google. isso. Já Facinho, compra, já passa o compra. cartão, tudo que você falou lá. Até Chega em casa. até Rapidão. porque, vamos entender, como é que a Noara vai continuar se vestindo com 25 mil reais a camisa se não Precisamos comprarmos ajudar. o livro Gente, dela? vocês sabem que isso aí Tem é que tudo ajudar. intriga, né? Mas olha só.
Um dos pontos, vamos ver se vocês já passaram. Ele pega, não, pegou. Posso sair off-topic total? Vamos fazer uma limpeza. Quando eu conheci o João, deixa eu contar uma coisa. A gente se conheceu num curso, foi meu professor em um curso específico, eu não lembro exatamente. Foi teu professor? Foi, acho que Em foi. 90 do Miyashita. Foi do muito Miyashita. tempo. Em 90? Imagina, 2000 e alguma faz coisa. muito tempo. Não defende não, João. 2006, 2007. É, tava por aí. sei lá. Ela por tava aí. com 18, você tava com 32. Isso, foi em foi 96. E ela usava o cabelo roxo, azul, Tava cabelo vermelho. vermelho. E aí o João, professor, não sei o que, aí depois, galera, vamos lá comer um negócio e tal, vamos numa churrascaria. Eu falei, puta, beleza, vamos na churrascaria. Aí eu tava do lado dele, ele virou assim, não, vamos lá, vamos comer, vamos conversar, porque assim, eu não confio em quem não come carne. Aí eu falei, meu cara, você tá de brincadeira. E daí surgiu... E aí surgiu uma linda amizade depois disso. Saiu dessa piada, sabia? É. Saiu dessa piada. Foi muito bom, Você, foi você teve muito que bom. construir a confiança. E aí rolou, aí construiu uma amizade, entendeu? Mas E foi deixando isso. claro que eu confio demais em quem não come Pois carne. é. Sabe por quê? Minha filha não tá comendo carne, bicho. Eu entendi que os agora, bebês hoje em dia... que é isso? Caraca! Sérgio, bicho... Olha Ele só! podia ter pegado uma imagem alta, isso é verdade. Mas, pô, Pô, mas o cara representou. também não agradece uma, Não, represent, Não agradece represent. uma. Você Não, pode fazer a foi gente boa, muito colocar o link obrigada. de compra pra nós, por Muito favor? obrigada, E muito olha obrigada. o grande ponto, bicho. Roupinha da Noara. 5 mil reais aquela roupinha. Mas continua falando aí. Boa, depois do off-topic... Não, essa é olha mais, só. essa é mais. Essa é mais? Isso é Chanel, cara. Olha o recorte. Gente, Ó você o sabe que a recorte. postura fala mais do que a roupa que a gente usa, Isso é Chanel. né? Esse que é o lance, né? Você 5 sabe. mil dólares. Mas como? Olha só, vamos lá. Nem lembro a pergunta Acabou que da você fez. churrascaria. Eu só lembro da churrascaria, foi off-topic. Era a pergunta do livro. Ô, pessoal, adoro quem come carne, adoro quem não come, adoro todo mundo. Adoro Pode comer o que todo você mundo. quiser. Nessa parte a gente vai contar. Não corta nada aqui, a gente não Porque corta senão, nada. né, o cara fica se Corta defendendo nada. agora pra ganhar. Não, a gente corta nada nisso daqui, isso que é legal. Mas eu tomo Mas, cerveja, Nora, tá? vem cá, por quê? Tomo cerveja pra Tomo cacete, cerveja, imagina. então tá tudo Nora, certo. diz uma coisa, o que tem que ser pra ser... O que tem que ter pra ser um bom vendedor? Olha só, Primeiro, comprar o livro da Nora e do Zanutin. começa por aí. Segundo, ouvir o podcast. Em seguida, um exercício mental. Quem tá aí nos ouvindo, vocês também, pensem em um momento que vocês estão chegando em uma loja para comprar o que quer que seja e vocês encontram uma vendedora parada na porta. Ela tá com o braço cruzado na frente do outro. Ela tá segurando meu o pai. cabelo assim. Mascando chiclete e com piercing pra fora numa barriga que cobre o zíper. Assim, aí a roupa dela tá torta, amassada, com o pingo do ketchup aqui do lado. Aí você tá vindo na direção dela, aí ela faz aquelas micro expressões faciais, ela faz assim. Aí eu preciso entrar naquilo que você disse. Ela está vendedora, ela não é vendedora. Eu acredito que, como tudo, é uma decisão que você toma em ser o melhor profissional que você pode ser em qualquer área que você esteja. Então, eu não acredito de verdade que exista assim, para ser vendedor, você tem que... Cara, é assim, para ser um bom profissional, você precisa identificar quais são as habilidades necessárias, os conhecimentos, praticar isso à exaustão e trabalhar com uma atitude para que você se destaque em meio à maioria. E agora, falando abertamente, quantas pessoas já estudaram com a gente na escola, na faculdade? Quantos alunos você já deu aula? E muitas vezes você sabe exatamente quem são aqueles alunos que você olha e fala assim, putz, esse cara é legal, hein? Cara, esse cara aqui é legal. Você sabe que ele vai dar certo em qualquer lugar que ele vá, porque ele é interessado e ele toma decisão. Por outro lado, tem os amigos que a gente estudou, que a gente olha e já sabia que a atitude da pessoa era aquela. Independente da área que estivesse. Então, para mim, o grande ponto de virada é a decisão que você toma para se tornar cada vez melhor naquilo que você desempenha. E, claro, encontrar aquilo que você gosta de fazer. E aí muita gente pergunta, não, mas o perfil, eu gosto muito dessa coisa de perfil comportamental, estudar o comportamento e tal. Qual que é o melhor perfil de vendedor? É um cara muito mais enfático, aquele que vai, coloca o pé no peito. É o Hunter, É o Farmer, Hunter, é não o sei o quê. Farmer. Ou é aquela que é mais delicada, que fala leve, fala tranquilo, que atende o telefone com calma. Cara, depende. Depende do produto, depende do processo, depende da forma, depende do método, depende de várias coisas. Então, se tem uma coisa que eu acredito
Não existe aquele perfil ideal que é o perfil que vai ter sucesso. O sucesso vem para aquele que decide tomar decisão. Agora sobre habilidades comerciais. Entrando nesse quesito, decidir trabalhar com vendas. Eu vou trabalhar com aquisição de novos clientes. Você tem que estudar comportamento. Você tem que estudar postura, você tem que estudar imagem, você tem que ler muito. Você tem que se inteirar de assuntos não somente do seu meio profissional, mas dos outros. Você precisa entender quais são os hábitos de consumo daquelas pessoas que você vai atender. A pessoa lê jornal? Não, eu atendo o pessoal que não está conectado com notícia, eu atendo o pessoal que gosta de outra coisa. Então, você precisa entender o que eles gostam para se conectar com ele de um jeito que vai além da venda, onde entra a venda consultiva também. Mas o importante é você olhar para isso como um todo e desenvolver essas habilidades de forma pontual. Só que, mais uma vez, não vejo nenhuma outra profissão que não tenha que desenvolver as mesmas habilidades, entende? Mas o vendedor tem uma habilidade, uma necessidade que eu acho que é especial. Que eu acho que um vendedor, ele precisa ter uma mentalidade muito forte. E eu explico por quê. Porque é uma profissão que você vai ouvir muito mais não do que sim. E não importa o que você venda. Então, meu primeiro trabalho foi vendendo telemarketing, o Estadão, o jornal Estado de São Paulo. Era 20, 30 nãos para conseguir uma assinatura de jornal. E tudo ligação fria. Ligação fria. E o grande ponto ali, eu tinha uns 18 anos de idade, é você ter uma cabeça de ouvir um não e ligar para o segundo falando, vamos lá, é um novo, é uma nova tentativa. Porque em outras profissões você não ouve não o dia inteiro. Então o vendedor ele tem que ter uma cabeça muito boa de ouvir um não se abalar e vamos de novo. E ouvir um não se abalar, vamos de novo. Tem que ter uma sabedoria, tem que ter uma paz de espírito, uma resiliência que não é para qualquer um. É por isso que eu entendo a diferença do ser vendedor e do estar. Quem está, depois de 3, 4 nãos, realmente vai arrumar o cabelo, vai olhar o celular, se perde. Ser é aquela pessoa que consegue falar, puxa, vamos embora, agora vai dar certo. E isso, para mim, é o que faz um vendedor ser o vendedor ou não. Mas para finalizar aqui, eu queria muito entender o seguinte, se fosse para deixar uma dica, para quem vai criar uma estratégia de vendas para a empresa, qual a dica de ouro de cada um de vocês? Quanto tempo mais a gente tem? Não vou nem deixar. Porque você tem que pagar, né? Não, mano, nem acredito nisso aí. Uma dica de ouro, uma dica... coisa. Manda Nunca uma vai de mudar. bronze, uma de bronze serve. Eu acho que eu tô mais no livro da Noara. Quais insights você pode pescar? Tá bom, vou deixar uma dica. Você que tá ligando agora no podcast, você volta e assiste inteirinho. Você vai pegar uma cacetada de informações e insights relevantes. Eu gosto da palavra insights porque ela leva a gente a refletir a respeito daquilo que a gente pegou de conteúdo e como que a gente pega aquilo, produz insights em nós mesmos, traz aquilo que é relevante para você utilizar e você tem a capacidade de discernir e aplicar aquilo que é importante. Que é essa conduta que você falou aí. De ter essa capacidade de colocar em prática. Porque a gente está num universo onde podcast virou carne de boi, né? Certo? Tá em tudo quanto é lugar. Que o pessoal fala carne de vaca, mas a vaca dá leite, né? O boi que é cortado, as pessoas confundem. Então virou carne de boi. Tá Tem em mais tudo gente quanto é hoje em açougue. dia gravando podcast do que assistindo podcast. Exatamente. Então tem que ser extremamente relevante. Agora tem alguns pontos que eu quero voltar. Já que é para deixar um insight, tem que ser relevante e autêntico. No universo que a gente está vivendo hoje, você falou aquela hora de que, a pessoa isso, a pessoa aquilo e tudo mais, eu acho que tem que ser extremamente autêntico e não ter vergonha e medo de ser autêntico. Nesse universo instagramável, facebookado, a autenticidade vai fazer a diferença. Você não vai agradar todos os ambientes. Né? Eu sei disso porque você sabe disso, né, João? Eu não vou em todos os ambientes. Então, eu acho que a gente guardar a nossa autenticidade e continuar acreditando naquilo que a gente acredita, que gente como você, como a Noara, pelo que eu conheci aqui, faz, é entender essa autenticidade para poder aplicar. Então, se eu posso deixar um insight aqui de final, volte o podcast inteiro. Assista, dedique-se a entender um pouco mais do que a gente conversou aqui, que é extremamente importante. A gente focou bastante no B2C, né? Então é extremamente importante para você pegar esses insights e falar assim, caraca, eu não tinha parado para pensar nisso. As pessoas não estão
investindo tempo no pensamento e na reflexão. Nesse universo fast, de tudo fast, as pessoas não estão parando. Elas querem consumir pílulas que resolvam o problema delas imediatamente. Nós temos problemas que não são resolvidos imediatamente. A gente precisa promover, inclusive, só para você ter uma ideia, a gente está promovendo lá, estou tentando construir dentro da IC Educ um negócio que eu estou chamando de escola do pensamento. Para a gente levar para as organizações tempos de reflexão. A gente é especialista em design, a gente consegue construir muita coisa legal de maneira mais agile. Mas nós estamos precisando de um tempo de reflexão, cara. Um tempo que a gente consiga parar para pensar e pegar essa estratégia. Eu vou desenhar uma estratégia de vendas, eu vou fazer uma tática e vou executar isso aqui. Porque eu acredito nessa estratégia. Claro que todos os planos eles precisam de revisões constantes, certo? Senão a estratégia se desmonta. Mas acreditar. E sair desse universo de que eu preciso... Não era, mas assim, não tem assim, eu preciso vender amanhã. Cara, para você vender amanhã, tem que se preparar. Para você vender amanhã, tem que conhecer o cliente. Para vender amanhã, tem que conhecer produto. Para vender amanhã, você não pode estar na porta da loja mexendo no cabelo, mascando chiclete, cara. Faz sentido. E você deu nomes aí para hoje, né? Para esse monte de coisa, resiliência, né? Accountability, pô, ouvir não, tal... Porque a gente consegue dar nome hoje, isso é maravilhoso, cara. Porque quando a gente consegue dar nome, a gente sabe onde a gente vai dar o remédio. Antigamente não tinha, João. Antigamente não tinha, cara. Eu vendo uma criação que você tinha que ficar na porta da loja lá esperando o cliente chegar e, meu, S na VT travado em 2. Né? Só quem é da venda lá atrás vai entender essas coisas. É venda esse tempo, que você não podia se movimentar. E não tinha a técnica desenvolvida que você podia dar nome, você tem que ser resiliente. Resiliente é ônibus. Se viesse essa palavra, o que é isso? O que é isso? Resiliência pra mim é pegar um ônibus lotado, venho pro trampo, entro na loja, trabalho o dia inteiro, se eu não vender, eu vou ser mandado embora. É simples assim. Cross-selling, upselling. Sabe o que a gente tinha? Aprende a pegar o cliente no provador e ofertar um cinto que combina, uma calça que combina. É isso. Você ficava na porta do provador com um monte de coisa. Hoje o vendedor ele dá uma calça pra você e vai embora. Como é que você quer vender mais, cretino? Se você não cuida do cliente, você deixa o cliente sozinho no provador e vai bater um papo com o coleguinha. Abrir o WhatsApp. Vai plantar coquinho, bicho. O cliente tá raro. Você entra nas lojas hoje, não é a mesma coisa que a gente entrava nas lojas antigamente, na década de 80 e 90, você tinha 4 shopping centers em São Paulo, bicho. Iguatemi, Eldorado, Morumbi, Ibirapuera, depois teve o Center Norte. Toda loja bombava, tinha cliente saindo pelo ladrão. Hoje não, cara. Você entra na loja, eu entro em loja, tem um cliente, o vendedor deixa o cliente no provador e vai bater um papo com a menina do caixa. Se conecta, bicho. Aí, pronto, vai. A dica de ouro. Se conecte ao cliente. Conecte, bicho. Esteja presente na venda. Os caras não estão presentes na venda, João. Não estão presentes na hora. O cliente entrou, parece que tem mais um cliente aí. É raro. É raro, mesmo nos conceitos de omnichannel, que eu vou montar essa estratégia para ter clientes in loco, que eu tenho cliente presencial. A dica de ouro, então, João, conecte-se ao cliente, bicho. Não abandone o seu cliente, porque as pessoas estão abandonando o cliente. Para fechar, eu tava saindo para cá, a minha esposa falou assim, ó, fiz uma lista de clientes que não estão sendo atendidos por nós. Mas eu falei, como é que é? Ela falou, a equipe não fala. Eu falei, quantos são? Ela falou, 22. Eu falei, você tá de brincadeira? Você tá de brincadeira. Qual foi o último que comprou que a gente não sabe? Uma gigante do mercado de combustível. Gigante global do mercado de combustível. 10 meses que um vendedor não fala com o cliente. Ô, meu, cara, é inaceitável. Aí o cara tá sentado, não tô vendendo, o mercado tá difícil, tá meio Lula, Bolsonaro. O cara começa a escalar a entidade, entendeu? No desculpability. Fudido. Desculpability, gostei. Escalando a entidade, bicho. Vai, a culpa é do governo, a culpa é disso, a culpa é da greve que teve lá, a culpa é do podcast que não me ajudou, a culpa é da Noara que não me deu uma dica potente, a culpa é do João que fica fazendo... O cara começa a escalar a entidade e não assume a responsa pra si, tendo orgulho, e fala assim, o que eu vou fazer de diferente amanhã que não tá dando certo? O que eu vou mudar em mim? Porque o cara quer mudar do lado de fora. Se ele não mudar do lado de dentro, não muda do lado de fora, bicho. Desculpability Eu é a amei. palavra. Oh, peraí, esse termo não é meu, é do João Cordeiro. Eu hein? adorei. Só pra- Noara, e qual é a Amei. dica valiosa que você tem? Valiosa, aquela Tão valiosa quanto essas roupas que você disse que Essa levam coisa até tua casa. Nossa! Agora vem, caralho!
Cara, a gente precisa ser intencional no que vai fazer. A gente tem que parar de jogar pro vento as coisas. A gente tem que parar de pensar nesses... eu vou achar a dica de ouro. É ser intencional. A partir do bom dia que você dá pro seu cliente, qual é a sua intenção a partir dali? Não estou falando que isso se conecta com... eu tô o tempo todo à espreita, buscando uma oportunidade de vendas. Não é isso. Mas ser intencional no meu bom dia vazio e vago, é o que eu falo, coloca um robô. Coloca o Papai Noel, bom dia, seja bem-vindo. O pessoal vai gostar muito mais do que alguém mal-humorado, não preparado para isso, falando em venda presencial. Por outro lado, quando você, através do seu primeiro cumprimento, você já extrapola uma barreira do convencional dos anos 80, olá, seja muito bem-vindo. Somos a empresa XZ e é um prazer enorme ter você nos nossos canais de atendimento. Hoje em dia não tem muito espaço para isso. Então, inove naquilo que é possível inovar. Pense em soluções criativas, porque, em geral, as soluções criativas são as que têm o menos custo com o maior efeito, mas para isso você precisa sentar, elaborar estratégia e não tem essa de agora vem, agora vai, agora eu contratei essa ferramenta, o meu CRM avisa. Você tá há tantos dias sem falar com a pessoa. E daí, se o cara não usa, não fala, não conversa, não adianta nada. Aí é onde eu falo. Seja intencional em todo momento que você vai se conectar com o cliente. O marketing veio e ele trouxe muito essa coisa do orgulho de ser vendedor, porque o inbound marketing, ele vem com um conceito de elabore conteúdo, veja quem se interessa por aquele conteúdo, e aí sim você coloca essa pessoa dentro de um funil. Então você deixa de vender tudo para todo mundo e você começa a segmentar essas pessoas. Então a chance de ouvir nãos, ela diminui e você consegue ser cada vez mais intencional dentro desse seu funil de atendimento. Então, estude marketing também. Isso é bem importante. Deixa eu falar uma coisa que eu acho interessante. Deixa. Nesse podcast... Peraí, então vou voltar. João, uma dica de ouro pra você. É boa. Pra mim, a dica de ouro, nesse caso, de vender pra qualquer coisa na vida, que tenha vontade. Lá na empresa, a gente somos dezenas de pessoas e eu contrato gente com tesão. Às vezes que não sabe a técnica, mas que tem um puta de um tesão de fazer acontecer. Eu gosto daquela pessoa que você contrata, que primeiro, seja melhor que você, naquilo que ela vai executar, e segundo, que você tenha que segurar, não empurrar. Eu acho que quando tem um vendedor, qualquer coisa no mundo que tenha tesão, é isso. A Noara falou isso agora há pouco. O vendedor tem que ter isso. Eu vou dar um exemplo prático. Eu acho que a gente vai viver um mundo em breve que não vai ter emprego para todos, mas vai ter trabalho para todo mundo. E o trabalho requer você ir para cima, você correr atrás e assim por diante. Esse podcast é isso. Sentei com os donos da produtora, falei, vamos fazer a parceria? E são um monte de cara doido que nem eu, de vambora, vamos fazer, vamos... É isso que eu acho que é o que vai fazer qualquer coisa dar certo. Vocês são assim. Eu acho que se for para ter uma dica de ouro minha contrate gente com tesão. Contrate gente que não seja morna. Pra tua equipe vender, pra tua equipe funcionar. Gente morna não faz nada funcionar. Tem que ser gente boa, gente afim. A técnica se aprende. Lê o livro do Zanutin, contrata o curso da Noara, vê o que o outro está fazendo, observa. Mas se a pessoa não tem aquele tesão por dentro, esquece. A minha dica de ouro é tesão. Contrate gente com tesão. Mas eu também falo uma coisa desse podcast que para mim é muito importante dizer. Eu trago muita gente que eu gosto, que eu admiro e que eu não sei o quê. Todo mundo vem aqui é muito bom, falando real. Né? A gente seleciona gente boa, que tem o que falar. Mas tem alguns que vêm aqui que, além de serem muito inteligentes, são também palestrantes e professores. E eu acho muito doido esse povo, como vocês. Eu adoro esse mundo. Então eu fico prestando atenção. Depois assistam vocês. Aí eu falo assim, nossa, olha, mudou a modulação da voz. Caramba, olha o tom, como é que ele mudou o tom nesse momento. Olha a velocidade como mudou. Olha a expressão. É tão bacana ouvir vocês dois falarem, porque não é só conhecer a técnica, que eu sei que vocês conhecem a técnica pra cacete de como falar. Mas é tão natural vocês falando. Então vê a voz sobe, aí depois cai, aí vem a piada, aí some. E é tão natural que é tão gostoso, viu? Outros que vêm aqui também são assim. Mas parabéns, eu fui ouvindo
e prestando atenção. Às vezes falavam coisa, eu falei, Noara me pegou aqui, falou, não lembro a pergunta. Eu também não lembrava, cacete, a pergunta que eu fiz. Porque começou a falar, eu comecei a prestar atenção na modulação. Pô, a modulação, olha a mão. Pô, a mão ela fez assim, não saiu da câmera, que legal. Que esse não fez assim, fez assim. Eu falei, pô, legal ver isso. Então eu queria, pra quem assistiu esse podcast e tiver esse interesse, assiste depois de novo. Prestando atenção não que eles estão falando, mas olha no como estão falando, porque isso também é venda. Saber como se expressar também é venda. E você conduz isso com maestria, né, João? Imagina. Muito bom. Imagina. Então, como é que Pessoal, ficou? Incrível. Ficou genuinidade, intencionalidade e tesão, é isso? tem que ter tesão. E diversão. E A verdade, diversão cada é um imprescindível. aqui... Não, diversão... Na verdade, quando eu convido as pessoas, eu boto no final. O objetivo é se divertir. É. E, cara, se não for se divertindo, não vale a pena. A produtora não está cobrando por isso. Eu só vim pra você escrever Vocês aquilo, não você tá ganham longe pra nada. caraca. Eu não ganho nada. Eles não ganham nada. Não é? Meu Cara, Deus! todo Mano, mundo... por que não pôs o estúdio Todo mundo em que- Higienópolis? Bicho, todo mundo que tá aqui, a produtora, todo mundo que vem é por estar com tesão. Eu acho que é por isso que faz dar certo. Porque tem uma regra muito óbvia. Sabe por que esse podcast dá certo? Porque a gente não vai parar até dar certo. Porque a gente tem tanto tesão que enquanto não dá certo, não para. Então continua ali, eu tirando o sarro do Sérgio, o Sérgio me servindo café frio, Que e assim por absurdo, diante. Sérgio. Mas é porque Eu a acho gente que é tá com tesão de mais fazer. uma revanche, né? É uma revanche. É mais uma revanche. Eu acho que tem a ver isso, é mais uma revanche. Mas a gente toma o café frio. Por quê? Porque o O que Sérgio, eu além... achei legal, o que eu achei legal isso mesmo é é- a cerveja aqui que você serve. Foi É boa. muito bom. Sensacional. Obrigada. Não, Muito o meu boa. tem gin. O seu Por é isso gin? que é O transparente. meu é uísque aqui. O que meu, é uma muito delícia. boa a cerveja. Eu adoro IPA. Adorei. Seus loucos, obrigado demais por Valeu. terem vindo aqui. Obrigada. Sérgio, você é Amei. o cara que eu falo pro Sérgio que ele tá aqui só porque ele é bonito. Não é. É porque ele é Tem Porque ele mais. aperta o talentoso também. botão, é isso? Tem mais. Ele é talentoso também. É isso. E quem quiser dica, segue as redes sociais. Quem quiser não dica, é? segue as redes da Noara. De qual a tua rede? @Noara Poser. Noara Poser Zanutin. Cláudio Zanutin. E se Arroba não Cláudio Zanutin. gostar do que ele posta, vai embora. Ele posta o que ele quer. A rede é minha, vamos A deixar rede é claro. dele. A Meu, minha rede, olha, arroba lógico que a João... gente não fala abobrinha, né? Mas... Arroba João Riva, segue também a É. Duovoz e a EditaCast. Quer gravar podcast? Eu não faço essa propaganda tão na caruda, vou fazer. Vem pra cá, porque aqui é foda, né? Não tenho nada a ver com a EditaCast, tá? Então não é meu, não é nada. Mas é foda, aqui tem fone de ouvido, tem coisa da Shirley. Shirley que você fala, aqueles Shirley? pics que o Sérgio faz tem não vai pra luzes. conta dele? Caramba, isso aqui é bom demais. Então, vem pra cá. E até o próximo episódio. Valeu!